Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez, né, para mais uma noite de estudos. Hoje vamos continuar falando sobre a cosmogênese, a sempre vida, o princípio de tudo, a verdadeira origem de todo o cosmos, o qual estamos inseridos nele. Então, é um estudo profundo, um estudo de um entendimento muito difícil, né? Algumas leituras temos que fazer para dar algumas interpretações que nos esclareçam verdadeiramente quem nós somos e que nós somos um com todo esse cosmos, né? Então, que Deus abençoe o dia de hoje, né? Sejam bem-vindos, quem está aqui conosco, quem está nos assistindo aí pela internet, no nosso canal do YouTube. Vamos juntos para essa jornada de busca do conhecimento, que todos nós sabemos que o conhecimento nos liberta, né? Quando a gente compreende os verdadeiros valores da vida e quem verdadeiramente somos, nós temos um entendimento muito mais profundo da vida. E é esse o ensinamento de hoje, a tônica desse ensinamento, sabermos por que estamos aqui, como chegamos aqui, de onde partimos. Tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a oportunidade desse momento. Agradecemos, Pai, por mais uma noite, por estarmos reunidos em Seu nome, para mais este momento de estudo, de busca do conhecimento, que possamos estar envolvidos pela Tua presença, com as nossas mentes e os nossos corações abertos, para que o ensinamento ancore em cada um de nós, ajudando-nos às transformações que precisamos operar em cada um de nós para nos tornarmos cada vez mais seres melhores a cada dia. E assim, em nome de Jesus, o Cristo, de Maria Santíssima, nossa mãe, em nome dos mestres e arcanjos, de Mestre Confúcio, do arcanjo Jofiel, em nome de Jesus, em nome de Deus, pedimos autorização para darmos início ao nosso estudo do dia de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos iniciar o nosso estudo hoje, como sempre fazemos. Este mês estamos entrando no triângulo amarelo, não é isso? Saímos do triângulo laranja, estamos entrando no triângulo amarelo. Todos nós sabemos que o exercício do triângulo é um exercício de concentração. Eu falo concentração sempre como base, porque falar que é um exercício para nos ajudar a meditar é querer muito de nós rapidamente, né? Precisamos primeiro aprender a concentrar, focar o pensamento, né, naquilo que a gente precisa fazer nesse momento. Estamos aqui. Onde tem que estar a nossa mente? Aqui, não é? Porque aqui esse é o momento que nós estamos vivendo. O momento lá fora a gente não vive, vive esse que está aqui, né? O que vai acontecer aqui é que vai nos trazer alguma coisa que nos ajude a nos aprimorarmos cada vez mais. Então, esse exercício aprimora o chácara frontal, que por sua vez planifica a nossa glândula hipófise e que comanda toda essa nossa região, né? Todo o nosso carotídeo cavernoso, a nossa visão, a nossa audição, o nosso paladar, o nosso olfato, melhor dizendo, o nosso paladar. E assim a gente consegue, através dessa visão espiritual, estabelecemos um contato mais simples e mais fácil com o plano espiritual, né? Então, todo o contato que nós temos, toda a visão, toda a audição, todo o olfato que sentimos e o paladar do mundo espiritual é proporcionado pelo chácara frontal, pela glândula pineal que irradia para os nossos órgãos físicos e a gente consegue, assim, ter esse contato. É de fundamental importância para todos nós esse exercício do triângulo a cada dia. E também o exercício do triângulo amarelo, ele nos traz uma virtude muito importante, facílima, que é a tolerância. Oh, como é fácil ser tolerante, será? Não, é muito difícil, né? Mas a gente vai trabalhando esse exercício, a gente vai melhorando. O que é ser tolerante? Ser tolerante não é ser permissivo. Ser tolerante é compreender e entender o tempo do outro, não é? Respeitá-lo e aceitá-lo da forma que ele é. Mesmo que você não concorde com nada do que ele fala, você respeita a opinião dele. Isso é ser tolerante.
é respeitar a opinião do outro, não é? Independente de qualquer coisa. Se a gente não tolera o outro, não tolera a si próprio. Primeiro temos que nos tolerar. Para que a gente se tolere, é importante que a gente se ame. Quando a gente se ama, a gente consegue, né, compreender que somos passíveis de equívocos, de pensamentos errados, de escolhas erradas, de atitudes erradas, mas que, quando a gente tem esse entendimento, a gente se modifica. Então, esse exercício da tolerância é muito importante para que nós possamos, né, sofrer menos. Porque quando a gente é intolerante, a gente sofre mais, não é? Não é melhor você compreender e dizer, tá bom, tudo bem, tá ótimo, e seguir adiante, né? Do que ficar no embate sem necessidade. Então, vamos fazer esse exercício todos os dias, né? Para que a gente possa cada vez mais ir se esclarecendo com relação aos reais valores que a vida nos oferece. Bem, dito isso, vamos passar para o nosso estudo do Bhagavad, o Bhagavad Gita, a sublime canção, né? O Bhagavad, todos nós sabemos que é um estudo sânscrito. O Bhagavad fala sobre o diálogo entre Krishna e Arjuna. Krishna representando que é o Deus encarnado, o Cristo do teu coração. E Arjuna, aquele ser que já tem um entendimento da vida, já tem um grau de evolução espiritual, mas ainda tem muitas dúvidas, sabe? Ainda tem muitas dúvidas. Ainda tem muito que aprender, como cada um de nós. Não somos Arjuna, somos buscadores da verdade, mas ainda temos muito que aprender. E Krishna orienta Arjuna para que ele possa compreender os ditão, assim como Jesus orientou seus discípulos que não tinham conhecimento de quase nada, ou melhor, não lembravam dos conhecimentos que já traziam, porque a gente está encarnado, quando a gente está encarcerado, a gente esquece o nosso passado. Todos aqueles irmãos que estavam com Jesus na sua caminhada eram espíritos escolhidos por ele, que ainda estavam num grau de evolução baixo, mas já tinham muito conhecimento. Só que você chega aqui e você esquece. Então você precisa de um mestre, de um Cristo, para te dar as respostas. Jesus não disse: Vinde a mim, vós todos que andai em sofrimento e dor, carregados, sobrecarregados, cansados, que eu vos aliviarei. E é isso. Cristo representa isso. Chega para Arjuna, que já estava cansado daquela vida, daquela guerra, né? Entre famílias, né? Que tendo que matar os parentes. Quem são os parentes que vivem em nós? O orgulho, a vaidade, o egoísmo. São esses aspectos da personalidade que precisamos modificar em nós, diminuir, porque acabar com eles vai ser difícil. Tá? Então, no capítulo 10, que é o Vibhuti Yoga, ou a excelência divina. Nesses capítulos que nós estamos lendo, Krishna começa a orientar Arjuna do que é o Deus, o que é Deus, o que é essa energia cósmica criadora, né? Que é puro amor. E ele diz assim: Deus não é diferentes coisas, mas tudo em tudo. Ele é a unidade que procede em todos os números. Ele é, em tudo, o verdadeiro fundamento e a verdadeira essência, não é? Deus é o fundamento e a essência. Ele é a causa e é o efeito de tudo que ocorre. Em si mesmo imutável, manifesta-se de variadíssimos modos, conforme os pontos. Então, Deus se manifesta através de quê? Da natureza, né? Da cachoeira, das florestas, dos rios, dos mares, de cada um dos seus filhos, de cada uma das suas criações, através de cada um de nós. Então, são várias formas da manifestação divina. Ele se manifesta através do que ele criou, porque o que ele criou é a centelha com todos os seus aspectos. Então, ele não precisa vir aqui se temos nós que somos deuses e que precisamos saber que o somos. Então, é isso que Krishna mostra para Arjuna. E diz assim, ó, dele não podemos dizer que seja em si mesmo perfeito ou imperfeito, bom ou mal, ele é a perfeição e a bondade mesmo. Em todas as coisas, ele é o mais perfeito ser. Então, quem somos nós para julgar quem é Deus? Né? Nós temos que buscar
o entendimento do ensinamento profundo que ele nos deixou. Ele nos trouxe seres que nos deu esse entendimento. Jesus, por exemplo, que é o modelo da humanidade. Quer ver Deus? Olha para Jesus, olha para o seu ensinamento, para tudo que ele fez. Ele é a manifestação mais perfeita de Deus. Tanto é que ele disse: Eu sou um com o Pai. Por quê? Porque ele conseguiu manifestar nele todos os aspectos divinos, aqueles que nos assemelham a Deus, que nós sempre falamos sobre eles: o amor, a misericórdia, a compaixão, o perdão, a força, a fé, a coragem, a perseverança, a sabedoria, a indulgência, a paciência, a tolerância, né? A generosidade. Jesus era tudo isso. Ele era, não, ele é, porque ele continua. Então, isso é que nós devemos cada dia mais buscar em nós. Essa é a grande luta que está dentro de nós, naqueles dois lobos que lutam, a personalidade com a individualidade. E em cada um de nós vai vencer a guerra ou a luta aquele que a gente melhor alimentar. Então, esse é o entendimento que a gente tem que ter. E aqui na continuação, na página 111, nos versículos 10 e 11, diz assim Krishna Parajuna. Olha só como que é essa explicação profunda. A todos que me oferecem o coração, eu sou a ciência do discernimento e intuição para chegarem até a mim. Então é necessário que nós verdadeiramente nos entreguemos a Deus, compreendamos que existe um ser que move tudo, que a personalidade não é quem comanda, a intuição é o Cristo, onde está a presença de Deus. Ele continua: residindo no centro das suas almas, faço-os sentir a minha misericórdia, o meu amor, e espalho dali os raios do verdadeiro conhecimento, cuja luz dissipa as trevas oriundas da ignorância. Olha a profundidade desse ensinamento. Onde está Deus? Está dentro de nós. De onde vem tudo que a gente precisa? De dentro de nós, de dentro do nosso ser. Do âmago mais profundo do nosso ser está a resposta para tudo que nós precisamos. Então, quando a gente se volta para Deus, quando criamos o hábito de fazer o alimento espiritual o primeiro alimento do dia, fortalecendo em nós os aspectos divinos, com certeza alcançaremos a liberdade espiritual. Através do quê? Do conhecimento, que é libertador. Saímos das trevas da ignorância para buscar a luz. Esse é o objetivo da vida de cada um de nós. Então, o Bhagavan está nos trazendo esse ensinamento hoje, tá bom? Então, vamos agora para a nossa apostila, mediunidade médium. Então, o nosso próximo assunto é a nossa apostila Mediunidade e Médiuns, né? Essa apostila desenvolvida pela nossa fundadora e presidente de honra da nossa casa, Narci Castro de Souza, e que nos dá muitos esclarecimentos, né, sobre a mediunidade, comportamentos daqueles que buscam, né, o trabalho espiritual e os tipos de mediunidade no qual somos a cada encarnação é importante a ser desenvolvido. Nós estamos no item 15, né? Mediunidade onírica ou de desdobramento, isto é, a mediunidade do sono. A mediunidade onírica é aquela que nos proporciona, em desdobramento astral, vivenciar experiências e recordar ao retornarmos. Ela é proporcionada pelo aprimoramento do nosso chakra esplênico, que está aqui na altura do nosso baço. Mas todos nós desdobramos, mas muito não lembramos que ainda não temos esse chakra desenvolvido a esse ponto. Mas isso não quer dizer que a gente não recorde uma vez ou outra sobre aquilo que a gente precisa vivenciar. Até porque os nossos mentores espirituais nos auxiliam, estão conosco nos desdobramentos. É aquilo que você precisa recordar, ele trabalha o teu chakra esplênico para que você recorde ao despertar e retornar ao corpo físico. E nós estamos na pergunta 5, na página 45, né? E diz assim a pergunta: pode-se ter o chakra esplênico desperto e mesmo assim
não se recordar de acontecimentos vividos no plano astral? A resposta é sim, pode. Mesmo com o chakra esplênico desperto, você pode não recordar das experiências vividas. É o caso daqueles que, ao retornarem para seus corpos físicos, continuam adormecidos neste veículo e passam a construir histórias, como no relato anterior que fizemos, que muitas vezes a gente tem sonhos que nada mais são do que os acontecimentos do dia anterior que você vivenciou, que está no teu, lá no teu subconsciente, você acaba recordando. Para que você tenha uma recordação mais profunda, mais ampla, mais esclarecida, é necessário que você, ao retornar do desdobramento, você acorde, desperte. E aí você imediatamente escreve aquilo que você. Se você continua a dormir, quando você acordar lá na frente, já vai vir outras coisas e você não vai recordar plenamente. Entendeu? É necessário que você desperte. Às vezes a gente tem um desdobramento e de repente a gente acorda e fala: caramba, eu estava. Quantas vezes me aconteceu isso? E muitas vezes eu tenho alguns desdobramentos, que eu tenho bastante, que é uma mediunidade que eu tenho muito forte, que é a onírica, me chega muitas coisas através de desdobramento, mas às vezes eu durmo cansado, quando eu acordo eu fico, cara, eu pensei, aconteceu isso, não consigo lembrar. Outras eu lembro completamente, com muita facilidade. Então é necessário que a gente desperte, que a gente acorde no momento que retorna ao corpo físico. E aí aquilo está vivo na tua memória, não é? Então você não esquece. Aí você anota aquele desdobramento que você teve. Tá bom, meus irmãos? Entendido isso, vamos passar ao nosso estudo de hoje. Vamos falar sobre o nosso livro Projetando Luz, um guia de aprendizado espiritual, certo? Então, nós estamos no capítulo 1, no início do livro, e vamos falar sobre continuar, né, na realidade, falar sobre a cosmogênese, a sempre vida, o princípio de tudo, de onde tudo ocorre, onde todo o cosmos é formado e de onde todos nós também somos formados. Né? Nós, no último estudo que fizemos sobre a cosmogênese, né, nós falamos sobre as estrelas que nascem, vivem e morrem, cada uma de uma forma diferente da outra, não é? Cada um de nós nasce, vive e desencarna de formas diferentes. Não é tão complicado compreender isso, né? Então, vamos recordar um pouco sobre esse finalzinho do capítulo 1 para a gente entrar na matéria de hoje. Nós falamos dessas duas estrelas, que uma explode que se irradia, se dissolve, e da outra que se contrai e que forma um novo espaço cósmico. Vamos esclarecer agora a morte de outras estrelas que não resultarão num novo universo. Essas duas primeiras resultaram em novo universo, porque uma explodiu e a outra contraiu, abriu uma fenda e construiu um novo universo. No universo atual a que essas estrelas pertencem, existem ainda possibilidade de experiências que lhe permitirão evoluir. Tem alguma coincidência nisso? Vamos lá. Logo, nascem, vivem, morrem e renascem outra vez no mesmo espaço que as originou, até se terem esgotado todas as possibilidades de aprendizado neste ambiente universal que as abriga. Estamos aqui no planeta Terra, então já viemos de outras galáxias. Então aqui a gente nasce, morre, aprende, desencarna e volta a encarnar no mesmo planeta, até que nós possamos esgotar tudo que for necessário de crescimento para podermos continuar nesse ambiente ou para ambientes superiores. Mas se nós não conseguimos, poderemos então, diz assim, ó, ou poderão ou não, no mesmo universo, tornarem-se estrelas que originarão novos universos. Quando não atingirem esse ponto até que esse universo termine, o conseguirão ao renascerem em universos futuros.
O que ocorre com aqueles seres que estão aqui no planeta Terra hoje e que não conseguirão continuar aqui porque não desenvolveram os aspectos necessários? Vão começar em outro planeta, como já está acontecendo, tudo novamente. E nós vamos viver, ou aqueles que conseguirem isso, porque também a gente está lutando para se manter aqui, viver um novo universo, uma nova fase do planeta, depois dessa época da regeneração. Estaremos aqui, melhorando a cada dia. Então, esse é o objetivo: é aprender, crescer, transformar, construir, porque a nossa centelha está em nós para que nós possamos evoluir. Só através do desenvolvimento do que há dentro de nós, dos aspectos divinos, que vamos evoluir. Então, a centelha está ali para tudo isso. Então, vejam bem, cada vez que a gente cria, que a gente desenvolve, renasce, acabamos de ver, nesse momento, o nascer de átomos primordiais que povoaram o espaço cósmico do universo. Porque cada vez que um corpo físico é formado, novos átomos são formados para que haja uma nova matéria. Não é verdade? Então vejam bem, a vida estelar que originou tudo isso designamos de logos cósmico. Então, esse logos cósmico que comanda toda essa vida estelar, o logo cósmico que comanda a vida do nosso planeta, das nossas galáxias e de todos os planetas que militam dentro do nosso espectro solar. Existe um logos cósmicos, um ser superior que comanda tudo isso e que comanda a vida de tudo que acontece. Então, este logos é então o pai dessas vidas que terão que se agregar, formando organismos mais complexos. É crescer, evoluir e conquistar sua meta máxima, ou seja, retornar ao seio do Pai, plenos de amor, sabedoria, vontade e inteligência. Não é isso que a gente está fazendo aqui? Desenvolvendo todos esses aspectos para voltar ao seio do Pai? Podendo atuar com perfeição em todos os planos da natureza. Então, aquele que já alcança tudo isso já pode atuar no plano físico com perfeição, no astral, no mental, no intuicional, tá vendo? Né? No espiritual e no plano monádico, no plano superior. Então, vejam bem, esse é o objetivo de cada um de nós. Aqui, estando mesmo na matéria, possamos conseguir desenvolver aspectos que nos possamos viver em outros planos superiores ao que a gente vive. Bom, Jesus dizia: Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai por meu se não for por meu intermédio. Não dizia Jesus, foi o Cristo através dele dizendo, melhor falando, que esse era o caminho que nós devíamos desenvolver. Nós estamos aqui para isso, para poder chegar ao Pai de volta, conseguir, apesar de estarmos aqui, alcançarmos a possibilidade de nos comunicarmos com perfeição em todos os planos da natureza. Isso é de fundamental importância. Então, vejam bem, no primeiro momento de criação, ao expandir-se, determinando seu espaço e matizando-se com a tônica de sua vida, surge em seu augusto seio, por sua vontade, miríade de centelhas de luz dentro do foco de luz maior que ele é. São as mônadas ou centelhas divinas que, embora projetem uma parte de si mesma nos planos inferiores, permanecem eternamente no seio do Pai. Então, olha só como o cosmos é exatamente como nós. É a centelha divina, que mesmo estando em nós, não perde o contato com a fonte criadora, porque nós ainda não manifestamos tudo que a centelha está em nós, que a centelha está dentro de nós, trazendo para que nós possamos manifestar. Então, vejam bem, a vida de cada átomo, de cada célula, de cada ser, seja ele animal, homem, elemental, ou anjo, planeta ou estrela, é dado por essa centelha. Então, para tudo existe uma centelha divina, e é essa centelha que move tudo no universo. Agora, cada um vai manifestar de acordo com o seu grau de evolução espiritual, né? Essa centelha. Assim se realiza a onipresença de Deus, que está em todas as coisas e também além de tudo. Então, quando nós conseguirmos manifestar a centelha divina que está em nós, nós
estaremos manifestando Deus. Jesus não disse: vós sois luzes, vós sois deuses. Nós somos deuses, mas ainda não temos a capacidade de desenvolver todos esses aspectos divinos que ele teve. Mas nós o teremos. Só depende da nossa busca, do nosso trabalho, das transformações que nós tivemos que operar na nossa vida. Então, vejam bem, a centelha é que move tudo. Porque qual é o objetivo da centelha? Qual é o propósito dela? É evoluir. A centelha divina é criada no plano monádico, desce se revestindo dos aspectos de todos os planos, né? Vem descendo pelo plano espiritual, intuicional, mental superior, mental inferior, astral e físico denso. Se reveste de todos esses aspectos e chega ao plano mineral, passa pelo plano animal e chega ao plano humano, com todos os aspectos de todos esses planos. Tudo isso vive em nós, mas nós ainda não nos manifestamos. É esse o objetivo. Por que Jesus pegava o barro, botava a saliva e tirava a cegueira? Porque ele tinha o poder e o conhecimento da alquimia de tudo, de toda a natureza. Por isso que com ele tudo era simples. Entende? Então ele tinha esse poder, porque ele tinha esse conhecimento. Ele colocou em prática todos os aspectos que a centelha se revestiu até chegar no reino humano. E a gente ainda não consegue. Mas estamos lutando para isso, né? Um dia chegaremos lá. Vai demorar um pouco, né? Então, veja bem, embora todas as centelhas divinas sejam portadoras de todas as qualidades divinas, porque a centelha é portadora de todas as qualidades divinas, não é? Não é o fruto do Pai Criador, com todos os seus aspectos, sendo plenas em poder e perfeição, todas são plenas, não podem exprimir toda a sua grandeza através de um animal, como faz através de um anjo, porque por falta de instrumento adequado, ainda não somos esse instrumento adequado para que ela se manifeste plenamente. Entenderam? Então vejam bem, o caminho da evolução espiritual é muito longo, né? Como diz o nosso livro dos Arcanos. Temos que passar por muitas etapas, mas nós alcançaremos esse caminho. Um dia manifestaremos essa centelha. Quando Jesus disse que vós sois deuses, é porque ele sabe que a centelha está em nós e que nós temos como manifestar Deus, assim como ele manifestou. Mas a maioria da humanidade ainda não tem esse entendimento. Porque o planeta Terra é um planeta escola, estamos aqui aprendendo. Então temos muito que desenvolver aqui, chegar ao limite máximo que o planeta nos oferece. Para um certo momento, temos que ir para outro planeta mais evoluído, continuar esse desenvolvimento para que um dia possamos manifestar em plenitude o que a centelha divina nos proporciona. Jesus, ele é de um planeta muito mais evoluído, que é Sirius, que é um dos planetas mais evoluídos de todo o universo. Ele se colocou à disposição, esse espírito, né, que chegou aqui e ganhou o nome de Jesus enquanto personalidade, ele já tinha todos esse aspecto desenvolvido nele. E ele veio aqui trazer e mostrar para nós que somos capazes também de tê-lo. Só depende das nossas escolhas, da nossa busca, do conhecimento que nos liberta, que nos faz compreender. E quando você entende que amar é muito melhor que odiar, por que você vai odiar? Você vai passar a amar. Que servir é muito melhor do que ser servido, você vai servir. E é isso que a centelha quer, que a gente tome consciência da nossa verdadeira origem. Não somos só esse corpo, somos muito mais do que isso. A gente pensa que só a personalidade que vale. Não, o corpo físico é um instrumento divino, maravilhoso, mas é só um instrumento, né? O bem material mais valioso que nós temos. Por quê? Porque ele é o veículo que conduz o espírito à sua evolução. Porque a centelha divina está aqui, no âmago do nosso ser, esperando, nos intuindo para que nós trabalhemos os aspectos positivos dessa centelha, para que cada vez mais nos transformemos em seres que possam irradiar essa luz de uma forma muito mais intensa. É como aquele exemplo do espelho, não é? O espelho, ele somos nós.
E o sol é o Espírito, é a centelha, é o Cristo que vive em nós. Se você é um espelho cheio de jaças, cheio de pinguinhos pretos, de imperfeições, você é opaco, você vai refletir como esse sol? De uma forma. Agora, quando você é um espelho límpido, cristalino, você vai refletir o sol de uma forma muito maior, não é isso? Então, cabe a nós cristalizar esse espelho que nós somos, para que a gente seja um espelho muito mais cristalino, que reflita muito mais a luz. Luz nós já somos. Jesus já disse que somos. E a luz é o quê? É a centelha, né? É o aspecto divino que vive em nós. Então, vejam bem, vou fazer aqui um comparativo para a gente entender como é que essa manifestação funciona, o que é a centelha e o que é o instrumento. Para um melhor entendimento, façamos uma comparação. Um exímio pianista tira de seu instrumento musical sons harmoniosos e divinos, não tiram? Pega um Chopin e tal, né? Coisa mais linda, adoro ouvir Chopin. Mas não conseguirá fazê-lo da mesma forma se lhe oferecerem um instrumento rudimentar, incompleto e desafinado. Não vai tirar o som. Entenderam agora? A qualidade do instrumento, de acordo com a qualidade do instrumento, a manifestação será muito mais plena. Embora tenha em si toda a ciência e técnica musical, a centelha tem nela tudo já inserido nela. Não lhe será possível tocar uma bela melodia. Quanto mais aperfeiçoado o instrumento, melhor veículo para a sua expressão artística. Então, quanto mais evoluído o instrumento, qual é o instrumento da individualidade? É a personalidade que é formada a cada encarnação. O nosso espírito imortal forma uma personalidade que recebemos um corpo físico, uma matéria, para que essa personalidade, como instrumento da individualidade, desenvolva todos os seus atributos, para que ele cresça cada vez mais. Então, quanto mais você aprende, quanto mais você coloca em prática, quanto mais você se modifica, quanto mais você compreende a vida de uma forma diferente e tem uma visão ampliada do teu próximo, que não existe separação entre ninguém, que o teu próximo nada mais é que a continuação de cada um. Então, quando a gente vai tendo essa compreensão, a gente vai evoluindo. A nossa personalidade vai crescendo ao ponto de um dia essa personalidade que é formada cada vez que a gente retorna ao plano físico, chega um dia em que ela simplesmente deixa de existir, ela tem a compreensão total, coloca em prática tudo aquilo que ela veio fazer. Nós temos exemplo de Madre Teresa, Chico Xavier, olha aqui, é a personalidade em um grau de evolução muito grande, para que um dia possa manifestar o Cristo. E é esse o objetivo da vida. Né? Então, o nosso espírito é o que? É o pianista, e nós somos um instrumento. Se formos um instrumento rudimentar, desafinado, ele não vai conseguir, né, tirar as notas musicais. E se formos um instrumento de qualidade, um piano perfeito, ele vai tirar uma melodia maravilhosa. Entenderam como que isso funciona? Então, cabe o quê? A personalidade buscar, né, evoluir, sutilizar-se, para que cada vez mais a luz possa vir de dentro de nós. Então, veja mal, coloquemos a centelha divina no lugar do pianista, é o que eu acabei de falar. Os corpos em que se manifesta como instrumento rudimentar ou imperfeito que se expressa. Então, vejam bem, a centelha está em nós, então ela vai se manifestar de acordo com a qualidade desse instrumento que tem, que é a nossa personalidade, que vive dentro desse corpo. Entenderam? Então, nós temos tudo em nós, só depende de cada um. E continua. A diferença que existe no exemplo citado é que a centelha aperfeiçoa e faz crescer os instrumentos primitivos, até se tornarem veículos ideais de sua manifestação, como foi Jesus. Jesus, um dia, o Espírito foi com nós, mas ele chegou lá, ele desenvolveu. Entenderam agora? Então, a centelha vai sempre trabalhar para que nós possamos cada vez mais nos tornarmos um instrumento apropriado para a sua manifestação.
Com certeza, hoje somos muito melhores que já fomos em encarnações passadas. Não tenhamos dúvida com relação ainda a isso, melhor dizendo, mas continuamos ainda no caminho. Precisamos transformar muitas situações. A gente muitas vezes se pega a coisas que não têm muito valor, né? Se preocupa com isso, se preocupa com aquilo que não tem mais necessidade de preocupação, que a gente já sabe que tem coisas que não dependem, né, da nossa preocupação, depende da nossa ação, da nossa atitude, do nosso pensamento, né? A mudança está no pensamento. Penso, logo existo. Penso, logo trago a existência. O pensamento é tudo. Então, você quer crescer? Muda a tônica do teu pensamento, né? Não deixe ser invadido por pensamentos que vão te distrair dos reais valores da vida. Então, veja bem, nós, como personalidade, é que temos que burilar as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos relacionamentos, né? Porque aquilo que nos envenena, não temos mais que consumir. O nosso coração é um solo fértil. Tudo que você, toda semente que você leva para ele, germina, toda. E o coração, ao mesmo tempo que ele é um solo fértil, que ele germina todas as sementes, ele é uma bomba que irradia através da corrente sanguínea toda, tudo que aquela semente contém. Então vejam bem, o ressentimento, as mágoas, as ansiedades, as angústias, as tristezas vão se irradiar, porque tu está trazendo para dentro de você. Blindem o coração, para que a gente consiga, assim, deixar que aqui entre somente aquilo que nos faça bem. O que nos envenena não vamos trazer para dentro de nós, que vai destruir esse instrumento que a gente tem valiosíssimo, que é o nosso aparelho físico, que é conduzido através da personalidade para desenvolver os aspectos que o espírito imortal precisa para o seu crescimento. Então, tudo que acontece em nós acontece no cosmos. Nós temos estrelas, planetas, galáxias que estão num grau, outros em outros graus e outro em outro grau. O planeta Terra está num grau muito pequeno, muito inicial. É um planeta escola que, na maioria da humanidade que vive nesse planeta, veio de outros planetas por não ter alcançado o desenvolvimento espiritual necessário para continuar nele. Então teve que vir para o planeta Terra. E agora que ele está mudando, começando um trabalho de mudança de vibração, porque a regeneração nada mais é que uma mudança vibratória, tem espíritos que não mais continuarão aqui, porque não tem mais oportunidade, porque já foi dada todas as oportunidades e não conseguiram. Como disse Jesus, os brandos e pacíficos herdarão a terra. Então, todos aqueles que se colocarem no mesmo nível, né, de vibração que o planeta está se modificando, nós vamos continuar de alguma forma aqui. Os que não se colocarem vão ter que ir para outro planeta, que não vai ter mais uma vibração adequada para ele aqui, que vai ficar muito baixa e a vibração vai aumentar, e não vai ter como ficar. Entenderam? Por isso que o que? Os brandos e pacíficos, aqueles que buscarem, né, o amor, a misericórdia, a compaixão, o perdão, colocar em prática esses aspectos, são esses que vão continuar e ajudar a transformação do planeta. Então, veja como que não há nenhuma separação. Nós estamos falando do cosmos, da cosmogênese, mas nós fazemos parte disso. Está dentro de nós, o cosmos vive em nós. Não é? Então, cada célula do nosso corpo é uma estrela, nascendo, morrendo todos os dias. Não é? Então, vejam bem, a multiplicação dos universos obedece ao mesmo processo que rege a multiplicação celular. Entenderam agora o que eu falei para vocês? Exatamente igual, não tem diferença. Na mente divina, tudo acontece num átimo, e a evolução, como a consequente conquista da perfeição, é quase, se não totalmente instantânea. Então, não há tempo nem espaço, é tudo muito rápido. Por isso, em nosso conceito de tempo, proveniente das grandes limitações de percepção em que vivemos, contemplamos o mesmo fenômeno, sem sequer conseguir abranger a quantidade imensurável desse tempo do qual somos prisioneiros. Sabemos quantos anos
Nós temos, quantas encarnações já tivemos? Não temos, não conseguimos mensurar esse tempo. Mas olha só, à medida que formos elevando o nível de nossas consciências, o tempo irá sendo vencido. Percebemos assim que todas as vidas que precisamos viver para a conquista de nossa meta máxima são realmente flashes. A gente não fala, a vida é muito curta. Quando a gente viu já, eu vou fazer 70 anos. Eu me lembro de situações de quando eu tinha 4 anos de idade. Vivo na minha vida como se fosse ontem. Então é um flash. Eu me lembro quando um avião bateu próximo da minha casa e que desceu em 1969. 1959. Eu tinha 4 anos de idade. E esse avião desceu. E a gente lá, o avião está tocando, soltando fumaça. Eu me lembro disso. Eu e meu irmão olhando, e esse avião descendo, 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 passou em cima das mangueiras da minha casa e caiu mais adiante. 2 ruas depois da minha. Primeiro grande acidente aéreo do Brasil. Procurem lá, primeiro grande acidente do Brasil, em 1959. E foi um caos, um transtorno naquele ambiente. Eu me lembro disso como se fosse hoje. Se entenderam? Então veja como que a vida é um flash, instantâneos e que logo, já agora, estamos de novo de volta à casa do Pai. Então, pum, desencarna, retorna à vida espiritual. E muitas vezes a gente passa esse tempo todo e não vive nada, não busca nada, não aprende nada, se recolhe, né? Se contrai, se retrai. A gente está aqui para desenvolver, para crescer, para se abrir. É assim que é a vida, né? Então vejam bem, a vida é um flash. Quem de vocês não recordam de coisas do passado como se fosse ontem? Escuta uma música, lembra de 40 anos atrás, que já tem mais de 40 anos. Caramba, olha essa música, né? E canta como se fosse ontem. É verdade. Então, são recordações que não se acabam. Por quê? Porque a vida é um flash, é um sopro. A vida não é o sopro do Criador, uma atitude repleta de amor. Soprou, criou. E ali ele já tudo aconteceu, porque tudo já existe no cosmos. A gente ainda não alcançou, porque precisamos vivenciar a experiência necessária. Porque a humanidade, por que que demoramos a alcançar isso? Porque a humanidade ela está subindo a montanha assim, ó, dando voltas no grau evolutivo. Não, a gente precisa buscar atalhos. E quem são esses atalhos? Onde eles estão? Para que nós possamos alcançar o cume da montanha mais rápido. As transformações, a busca pelo conhecimento, a colocar em prática o que conhece, a busca do conhecimento espiritual, a busca, o trabalho, o serviço ao próximo, isso que nos faz crescer mais rápido. Porque a gente pode demorar um tempo muito grande e quando a gente pensar que está começando, não dá mais para continuar aqui. Temos que ir para o buraco negro. Desencarna, vai para o buraco negro, vai para cima, para lá, é lá de tempo, descansando, dormindo, para depois retornar tudo de novo e, quem sabe, não vamos nem retornar para esse planeta mais. Então, a sempre vida é isso. O que é a cosmos? É a sempre vida. A vida não cessa nunca. Não se acaba nunca. Só se transforma. Por quê? Porque tudo é energia. Todos nós somos energia. Quando todos os átomos forem dissecados de cada um de nós, tudo, tudo, até o final, vai sobrar energia. Nós somos o quê? Energia pura. E o cosmos é energia pura. Então, meus irmãos, o retorno à casa do Pai, o tempo que vai levar, vai depender da nossa vontade, da nossa luta, das transformações que precisamos desenvolver para alcançar essa liberdade espiritual. Né? Dizer um dia, não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo vive em mim. Então, que acreditem que não é difícil, não é difícil, é a vontade. É numa vida, é em duas, é em três, não sei. Sei muitas ainda. Mas a vida não é um flash, não é rapidinho, então a gente tem que fazer tudo muito rápido, né?
O que é real e o que é irreal da vida? Quais são os reais valores que a vida nos oferece? Precisamos viver o que é irreal, não é? O que é matéria. Não nos apegarmos à matéria a partir do próprio corpo físico, que é extremamente valoroso. Viver tudo isso, se utilizar de tudo isso, não deixar que eles nos utilizem. E valorizarmos o que é real, o amor, a misericórdia, a compaixão, o perdão. Sabe assim? Esse encontro, essa busca, o entendimento, o trabalho, o serviço, isso é real. Isso não se perde nunca. E é isso que faz com que a centelha cada vez mais possa se manifestar em cada um de nós. Tá bom, meus irmãos? Então, nós estamos chegando ao final desse estudo de hoje, tá bom? Agradeço pela presença de todos vocês, agradeço a todos os nossos irmãos que estão conosco aí, nos seguindo no nosso canal do YouTube. Peço a todos que se inscrevam no nosso canal, compartilhem as nossas reuniões, deem seus likes e vamos juntos nessa busca. Muita luz para todos nós. Namastê.